E a crise entre Estados Unidos e Irã vai se arrastando e contamina o mercado financeiro, o setor de petróleo e deixa o mundo todo em alerta para os riscos de um conflito que pode extrapolar as fronteiras do Oriente Médio. Sobre os impactos dessa crise, vamos conversar agora com André Leist, que é doutorando em Ciências Políticas e especialista em assuntos relacionados a Israel e ao Oriente Médio. André, bom dia para você, obrigada por nos atender. Bom dia a todos, bom dia Karina, bom dia André, obrigado pelo convite. Primeiramente, queria saber sobre os impactos em relação ao Brasil, o que vai atingir o Brasil imediatamente. Seriam impactos econômicos a princípio, né? Eu acredito que pode até ser econômicos no longo prazo, porém a gente precisa ver qual vai ser o desenrolar dessa situação nos próximos meses, que tipo de retaliação o Irã eventualmente pode vir a fazer em relação a forças americanas na região, ou se eles vão criar uma nova frente, eventualmente fazer uma retaliação fora do campo do Oriente Médio contra os Estados Unidos. Eu acho que, em primeiro momento, uma chamada ao embaixador brasileiro em Teherã para falar com o Ministério das Relações Exteriores iranianas, justamente por causa da declaração do governo brasileiro em relação ao apoio aos Estados Unidos. Porém, é uma coisa que o Irã vai ter que fazer com todos os países do mundo, porque praticamente todos os países ocidentais estão alinhados aí com a política antiterrorismo que existe desde 2001, desde 11 de setembro. No caso, o Brasil simplesmente está apoiando a eliminação de uma pessoa que criou o terrorismo nos últimos 20 anos, 25 anos. Ele é uma pessoa que efetuou atentados terroristas contra civis e contra militares, inclusive americanos, né? Inclusive no Líbano e em outros lugares também, onde morreram centenas de americanos. Então, eu acho que a crise não vai chegar ao Brasil nesse primeiro momento. Primeiro, a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer nos próximos meses. André, e hoje o parlamento iraniano, inclusive, aprovou uma medida que considera o comando militar dos Estados Unidos como terroristas e, por isso, sujeitos a sanções iraquianas. Essa decisão foi tomada agora há pouco, uma resolução aprovada pelo parlamento iraniano e abre caminho, então, para uma resposta iraniana contra o governo dos Estados Unidos. Nessa sessão, inclusive, alguns parlamentares chegaram a gritar "Morte à América", dando uma dimensão de como ficou tenso esse ambiente e a escalada dessas tensões, né, André? Isso será que vai extrapolar o ponto retórico? Será que a gente pode chegar, de fato, a uma resposta militar iraniana? Você espera isso? Então, na verdade, isso é um pouco de retórica do governo iraniano e também uma resposta ao fato dos Estados Unidos terem colocado as guardas revolucionárias iranianas como uma organização terrorista, né? Então, eles estão fazendo uma retaliação. É claro que é bem diferente o governo americano declarar uma organização como grupo terrorista e aplicar sanções do que o governo do Irã fazer a mesma coisa. Eu acho que é mais um simbolismo para consumo interno do Irã do que eles realmente utilizarem isso para poder justificar algum ataque a forças americanas de uma forma mais evidente, de uma forma mais forte até, de uma forma mais agressiva. Eles sabem eles sabem exatamente em qual terreno eles estão tocando. O governo iraniano, ele age de uma certa forma, com uma certa sensatez, calculando as consequências das suas ações em relação à ideologia, em paralelo também em relação a como o mundo ocidental vai perceber essas ações. E claro, eu acho que eles entendem, primeiramente, de que eles não têm força militar para lutar contra os Estados Unidos, nem contra outros países da região, e então é muito mais retórica e muito mais, de uma certa forma, blefe do que ameaças concretas, no caso. André, agora a pergunta do Rodrigo Constantino. Rodrigo? André, você tem uma experiência grande aí com a questão de Israel e esses vizinhos todos, na área militar também. Nós vimos uma eleição confusa, Israel está vivendo aí uma confusão política, né, incapacidade de montar governos, mas havia um consenso ali na parte de política externa, ou seja, não só Netanyahu, que é tido como linha dura por muitos na imprensa, como a alternativa, não pensam em negociar com Hamas. Quer dizer, isso não faz parte do debate político em Israel. Eu queria que você trouxesse essa experiência em relação ao Irã.
Tem muita gente que acha que o diálogo é uma possibilidade, que o acordo que o Obama vinha fazendo ali com o governo dos ayatolás era produtivo, e ao mesmo tempo o Trump mudou o tom. Israel também fala que Irã não vai ter bomba atômica jamais. Quer dizer, é possível uma solução diplomática ou não? Ou é preciso ser realista e entender que o Irã, enquanto for controlado pelos ayatolás, vai ser sempre essa ameaça bélica e não tem conversa? Rodrigo, bom dia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Na verdade, o Irã é um consenso em Israel, entre esquerda e direita, né? O Irã é uma ameaça estratégica, o país mais agressivo da região, não só Israel, como o Bahrein, o Kuwait, a Arábia Saudita, outros países da região, domina partes do Iêmen, partes da Síria, partes do Iraque, metade do Líbano com o Hezbollah. Enfim, o Irã é um país expansionista e o regime ele é agressivo. Então Israel ele entra dentro dessa equação. No final das contas, dentro do campo segurança, que não é o campo nacional, não é o campo de relação entre Israel e os palestinos, aí existem divergências entre os políticos israelenses de uma forma um pouco mais acelerada, né, um pouco mais forte. Mas no campo de segurança, que seria a política israelense com o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano, as forças iranianas dentro da Síria, as forças iranianas no Iraque, a transferência de armas estratégicas do Irã para o Iraque, e obviamente o programa nuclear iraniano no topo da pirâmide, é um consenso dentro de Israel de que isso é um problema para os israelenses. Não importa se você é israelense de esquerda, se você é israelense de direita, e se você é árabe israelense ou se você é judeu israelense. Porque todo esse programa nuclear coloca em risco a existência de Israel de uma certa forma, né? Então, agora para a segunda parte da sua pergunta, eu particularmente, pelo que eu já estudei de Irã e pelo que eu já estudei sobre o regime iraniano e o regime dos ayatolás, eu acho difícil os governos ocidentais chegarem a uma resolução, a um acordo que contemple tanto os iranianos como o Ocidente, que inclua Estados Unidos e Israel. Eu acho que um acordo é melhor do que um não acordo, mas para o acordo ser bom, ele tem que ser um acordo que contemple as necessidades do Ocidente, que não seja um acordo só de 15 anos, que seja um acordo de mais tempo, que não tenha aviso PrEP para visitas da Agência de Energia Atômica da ONU. Existem algumas questões no acordo que foi assinado em 2015 que dava ao Irã aí um gap de tempo para limpar alguma eventual base militar que alguém fosse visitar, e existiam até bases que eram proibidas de serem visitadas. Então era um acordo que poderia até possibilitar o Irã a mentir. E como o Irã já mentiu e já foi provado que o Irã mentiu no passado, nada impediria que ele mentisse de novo, né? Então eu acho, na minha opinião, que o diálogo com os ayatolás vai sempre ficar nessa corda bamba, e com isso eles vão ganhando tempo, vão economizando dinheiro, podem eventualmente fazer ações paralelas ao programa nuclear, que é expandir forças e milícias pró-Irã e xiitas ao redor do Oriente Médio, que é o que eles têm feito. Eles controlam hoje em dia 4 capitais, né? Bagdá, eles controlam Sana, eles controlam Beirute, eles controlam Damasco. Então, existe aqui uma tendência para um regime ficar cada vez mais agressivo nesse caso. E em relação ao não acordo, a opção militar ela é a última opção. E a opção militar ela não destrói o programa nuclear, ela atrasa o programa nuclear, pode chegar a atrasar 20 anos, 15 anos, você vai destruir infraestrutura, mas o conhecimento em si não se destrói. Aí é a questão de uma decisão do governo de reconstruir o programa nuclear, como o Iraque não fez e a Síria também não fez depois que teve os seus reatores nucleares destruídos por Israel. Ok, esse é André Laist, mestre em Ciências Sociais, também especialista em assuntos relacionados a Israel e ao Oriente Médio. Obrigado mais uma vez, André, pela gentileza, pela atenção. Sei que você está no aeroporto, inclusive deu para ouvir alguns sinais aí atrás de você. Você está esperando o avião, faça uma boa viagem então. Obrigado. Bom dia para você. Bom dia a todos, obrigado pelo convite.